Bom, shalom a todos felizes. Essa é a aula número 18 de Hebraico para Cabalistas. Nós iremos analisar um conceito importante dentro da Cabala, que está inserido na gramática, assim como vocês viram lá, está inserido também na numerologia, que é a ideia do infinito, a ideia do Ein Sof. Essa ideia do Ein Sof está dentro do texto hebraico, dentro do seu aspecto gramatical, como um elemento em especial, e reverbera também lá na questão dos números. É por isso que nós iremos analisar hoje o infinitivo no hebraico, juntamente com os números cardinais e ordinais. Nós iremos observar quais são as expressões, quais os exemplos de ocorrência dentro do texto dessas ideias, para que nós possamos ter uma ideia real do que está no texto referente a essas ideias, referente a esses conceitos. O conhecimento mínimo da língua hebraica é importantíssimo para que nós possamos entender as noções, as ideias, os princípios que estão dentro da Cabala de forma concreta, não de forma de segunda mão, não por meio de terceiros, né? Isso não é muito elucidador, mas nós iremos aprender isso. Lembrando a vocês que amanhã, no domingo, nós teremos a aula de Cabala e a linguagem dos ramos, a aula número 3. Então nós vamos entrar num tema muito importante, que é a Sefé e Yetzirah. Nós iremos saber quando surgiu a Sefé e Yetzirah, quem compôs, qual a importância dessa literatura, qual as características linguísticas que ela possui e as informações fundamentais que ela traz para nós, baseados nesse estudo que nós estamos entendendo agora a partir da gramática e da numerologia. Tá bom? Hoje também às 7h30, né, nós teremos a live do Shabat para discutirmos o papel dos metais dentro da alta magia, visto que nós estamos nos aproximando de outubro 23 até outubro 21, ou novembro 21, nós iremos fazer o que vocês sabem, a consagração dos metais. Então, por que esse signo Capricórnio é importante para essa consagração? Porque que os metais vão trazer para você um poder, uma força na tua invocação. Não é? A tua invocação é positiva, ele vai aumentar essa frequência. E assim sucessivamente. Então, a magia é uma ciência. Nós somos os agentes. Somos nós que determinamos o seu uso e a sua aplicabilidade. Então, vamos na sequência dessa aula, os infinitivos e os números sagrados na Tanar. Um abraço. Assim, Telis, essa aula número 18 de o infinitivo e os números. A noção de infinitivo dentro da Tanar é praticamente intrínseca a todo o relato, a todas as narrativas, a toda a poesia, a toda a filosofia, eu diria, né, por trás do escrito da Tanar. Quando alguém diz que a Bíblia não é, alguns especialistas dizem que a Bíblia não é teologia, eu lembro a esses especialistas que a teologia é um sub-ramo da filosofia. Então, em primeiro lugar, a Tanar é uma filosofia. E em segundo lugar, atribui-se então o aspecto teológico. Ele não é o primeiro. O primeiro na ordem, a teologia é uma subdisciplina, então ele está abaixo da filosofia. Primeiro você define uma boa filosofia e aí depois então você define uma boa teologia e assim consequentemente. Se você tem uma péssima filosofia, você terá uma péssima teologia, porque uma coisa depende da outra. Os fundamentos, as ideias, a epistemologia, a metafísica, a lógica, a relação aritmética, né, do valor numérico, tudo isso vai depender da abordagem filosófica. E é por isso que é importante nós termos uma abordagem filosófica que se baseia não em teoria, né, em abstração pura, mas que também tem o seu aspecto prático. Ela não fica só na abstração, ela também reside no concreto, porque senão nós não podemos formar uma epistemologia correta. É isso que aconteceu com a numerologia, né, inglesa, como eu mostrei para vocês na última aula. E na próxima aula nós vamos discutir, na próxima semana, mais em detalhes, aquela geometria daquele José Alberto dos Santos, aquela figura fictícia que eu fiz. Nós vamos observar como que a gemátria inglesa, né, está abstracionada em muitos aspectos. Ela criou alguns entes que não existem, que não correspondem ao hebraico. E isso aconteceu com o tempo, porque as letras que nós temos hoje vieram do hebraico. A, o B, o C, assim como o alfa no grego, o veta, o vita, que é pronunciado vita, né? O Gamel e assim por diante, todas elas vieram do hebraico. Então não é possível que nós tenhamos hoje entes que não existem, sem que eles tenham sido feitos a propósito. Então isso não serviu de muita vantagem para a numerologia, e é por isso que nós vamos fazer as duas. Da mesma forma, como esse estudo aqui da gramática do hebraico está relacionado com a numerologia, então nós vamos fazer uma comparação, para nós sabermos exatamente em que pé que nós estamos em termos de conhecimento, e se os entes alfanuméricos que nós estamos nos referindo, que são as letras hebraicas, são de fato concretos e remetem a algo observável no mundo. Se eles não satisfazem esse objetivo, né, essa
esse aspecto necessário dele, nós vamos acabar com entes que não são relacionados a nada que é observável. E aí nós vamos manter um conhecimento que não é sólido, que não é verdadeiro, que é de certa forma, falso, né? Porque não está relacionado à realidade. Nós precisamos dos dois aspectos, da ideia e da realidade, né? Os ideais, os idealistas e os realistas, né? Como vocês sabem. Então, a aula número 18, Infinitivo e os Números, nós vamos aprender sobre termos como Rishon, Rishona, que na verdade é o primeiro, a primeira, né? Tem o aspecto positivo, o aspecto masculino positivo, o aspecto negativo feminino. Quando nós dizemos negativo, não quer dizer que a mulher seja uma coisa negativa, não. Isso aqui é uma linguagem alquímica. É a linguagem dos mestres, é a linguagem do conhecimento, de que quando você junta, até na eletricidade, positivo e negativo, você tem um efeito de luz, não é? Então é nesse sentido que nós estamos referindo, não no sentido de caráter de pessoa, não é isso. Então não entendam mal. Então o conhecimento clássico exige que a gente faça uma série de ajustes, né, para que a gente possa entender a perspectiva clássica sem nenhum preconceito. Então vamos lá. Então nesse curso, os conceitos infinitivos vai ajudar a formar a epistemologia aplicada, que é obtida da língua hebraica, o código divino que está dentro desse texto, preservado por rabis, por especialistas como Rashi e como outros mais, através de uma linguagem bastante elaborada, através de comentários associados ao Talmud e assim por diante, que nós temos que conhecer o mínimo, pelo menos, disso aí, com o intuito de quê? De lermos o Talmud inteiro? Não, mas com o intuito de nós podermos entender o princípio. Entender o princípio é mais importante do que você ler 3.000 páginas, 5.000 páginas. Entender o princípio é de que isso aqui é, sim, uma filosofia. Você tem a tese, você tem a antítese e você tem a síntese. Então, quando alguém disser, isso aqui é uma contradição, esta pessoa tem que lembrar, né, constantemente de que esse é o caráter principal do texto bíblico no seu aspecto filosófico. Ele afirma uma coisa aqui e aqui ele nega. Ele revela aqui e aqui ele oculta. Isso é normal, isso é característico. Por quê? Porque o texto está convidando você a tirar a síntese. E essa síntese você vai ter que tirar juntamente com os exemplos que nós estamos dando aqui, né? Então vamos lá. Então aqui nós estamos os bianim, né, que são as conjugações do verbo hebraico, né? Ele se baseia no conceito de árvore, por isso que a Cabala, como eu já disse, você se baseia na ideia de árvore, e esse curso irá abordar todo esse aspecto. Bem, se nós voltarmos a nossa atenção para o Velho Testamento, como alguns chamam, né, que os judeus não chamam Velho Testamento porque é um nome preconceituoso, né, não existe nada de velho para eles, tudo é atual, tudo é verdade, tudo é parte da nossa existência. Então o termo mais correto mesmo é Tanar, né? A Tanar, que refere-se aos escritos completos, né? A Torá, Neviim e Ketuvim, que são os três aspectos da Torá, né? A Torá, que são as leis, o Neviim, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos, né? Os escritos afóricos, poéticos e assim por diante, Eclesiastes, Sabedoria de Sirach, que são os livros apócrifos e assim por diante, que estão na Septuaginta, né? Por incrível que pareça, esses livros não foram incluídos, né, na Bíblia hebraica, mas nós podemos utilizar esses livros dentro da Septuaginta grega e tirarmos a mesma conclusão, porque os princípios vão ser os mesmos, tá? Então no livro de Shemot, que é traduzido em grego como Exodus, né, saída, o êxodo, né, Shemot 20, versículo 8, nos diz uma coisa muito importante, né? Aqui está a ideia do infinito, ó. Então, Zahor, ó, et yom, hashabat, ó, lekadeshó, porque está se referindo a ele, ó, lekadeshó, a ele, ou Shabat, hashabat. Então ele articula o Shabat, né, o Shabat, porque você tem um dags aqui que duplica a letra bet, então fica 2 Bs, né, hashabat. Então você veja aqui, lembrando, né, do dia do sábado para o mantê-lo sagrado. Aqui, ó, o lekadeshó está se referindo aqui ao Shabat, né? Mantê-lo sagrado. Manter a quem? O Shabat. Então existe aí uma mensagem código. Existe a interpretação literal, que é a observância do dia semanal, e como nos diz lá os tanaítas, o Paulo nas suas epístolas, existiu também no primeiro século uma interpretação alternativa, que era alegórica. É esta interpretação que nós estamos buscando agora, porque a interpretação literal já nos foi concedida. Agora nós estamos explorando a ideia da alegoria, do símbolo, do código, das sugestões, do darash, né, em hebraico, e para que nós possamos então agora juntar as peças
e possamos entender de fato o nível de complexidade que nós estamos estudando. Essa literatura é simplesmente mágica. Não acredite quando alguém argumentar de que essa literatura não tem nenhum valor, porque essas pessoas ou não sabem do que estão falando, ou estão simplesmente repetindo a narrativa. Eles sabem, mas não querem falar. Então, essa literatura, como vocês já viram pelos exemplos que eu já dei aqui, ela é especial. Ela consegue reunir o conhecimento epistemológico de uma forma fantástica, através principalmente do estudo pictográfico, da comparação da língua hebraica com o pictográfico, para nos revelar exatamente ao que aquela letra significa, ao que ela se refere. Né? Ela se refere a um objeto concreto, observável. É isso que nós queremos saber. Então vamos lá. Então Zahor, como vocês viram aqui, né, como ele está sendo Dagesh, então o Kaf ele tem um som de Ra, né? Zahor, né? Se ele tivesse com o Dagesh aqui no meio, ele seria Zakor, né? Mas sem o Dagesh ele fica Zahor. Ó. É o absoluto infinitivo do Kal para se lembrar, ó, lembrando, né? Ou lembrar, né? Funciona como um imperativo nesta cláusula, mantendo a capacidade do infinitivo para governar um objeto direto, que é o que? Hashabat, né? Et Yom Hashabat. Olha, aqui está o objeto, né, da lembrança, de lembrar. Lembrar de quê? Lembrar do sábado. Né? Lembrando do sábado. Então, age como objeto do infinitivo, Zahor, ó, lembrar a forma infinitiva. Zahor, tá vendo? Então, é uma frase construta. Então, você tem aqui Et Yom Hashabat. Né? Então, você observe que eles estão juntos. Né? É uma frase construta, ou seja, ele está composto, ele não está com uma palavra só, ele tem duas palavras, que é Et Yom Shabbat. Né? Et Yom está junto, né? Indicando o objeto da nossa lembrança, o objeto do que nós devemos pensar. E nós sabemos que o Shabat, na alta magia, refere-se ao planeta Saturno, a sétima esfera. Né? O que não quer dizer necessariamente que seja assim em uma ordem específica. Ali está exibindo mais a necessidade de nós observarmos os números que estão nesses planetas e observarmos a relação misteriosa que existe entre eles. Como vocês observaram, naquele estudo que nós fizemos lá em Bereshit, na introdução desse curso, né, nós fizemos uma análise de Bereshit, capítulo 1, de 1 a 6, e nós vimos ali que o Saturno, o planeta Saturno, ele fez um deslocamento. Ele se deslocou de uma parte para a outra, numericamente. É isso que o texto está sugerindo. Então isso significa por quê? Que existia dúvidas no tempo de Abraão quanto a quem de fato era Elion, El-Elion. Se era Shemesh, o Sol, ou se era Saturno. Alguns defendem que era Saturno, outros defendem que era o Sol. Mas é isso que nós vamos observar através dessa consideração. Nós vamos observar os vários aspectos que estão interligados e o que o texto de fato sugere através da hermenêutica numerológica, através da gemátria, o que ele vai revelar. Assim como também aqui no hebraico para cabalistas, a gramática também vai apontar para frente. Nós iremos considerar ainda muitas coisas, nós estamos no início. Então nós iremos fazer disso aqui uma série completa sobre o hebraico para que a gente possa entender completamente o pensamento divino que se expressa nas escrituras. Quando eu digo divino, é porque a palavra divinar significa ser capaz de observar algo que não está diante de nós. Algo que não está, obviamente, diante de você. Ser capaz de predizer algo que você ainda não viu. É isso que significa divinar, que vem da palavra adivinhar, né? Então está relacionado. Então é isso que nós iremos observar nesse estudo. A percepção exegética. Este termo, né, ele também é um infinitivo para santificá-lo ou mantê-lo santo. Uma construção infinitiva. A forma piel, que é uma das formas de conjugação do verbo hebraico, é a causativa, é a construção do infinitivo com o prefixo de preposição el, né, que é o L, o nosso L, e o sufixo pronominal na terceira pessoa masculino singular. Um verbo no sistema piel, ele geralmente induz a um significado causativo. Então ele está se referindo à causa dos eventos. O interessante é que a Bíblia mostra bem claramente que nada existe neste mundo que nós estamos vivendo sem que houvesse uma causa. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Jamais, algumas pessoas por não saberem, por estarem completamente oblivious a esse tema, a esse assunto, eles dizem, isso aqui é culpa de Deus, aquilo ali é culpa do sol, aquilo ali é culpa da chuva. Não. Tudo que existe aqui na Terra é um resultado direto da energia que nós mesmos estamos emanando. Seja através de nossas ideias, podem ser perigosas, ou através das nossas ações, que podem também ser catastróficas. Então tudo que você vê dentro da perspectiva hebraica tem uma causa.
Não existe essa ideia que tentaram implantar em nós de que existe algo que não teve uma existência ou que não teve uma causa. Nada causou nada, nada veio do nada. Não existe isso. Nada é nada, né? No conceito epistemológico. Então, o causativo é a ideia de que causa, algo causa. O fato de que a palavra ensof é traduzida às vezes como nada, não quer dizer no mesmo sentido que nós estamos traduzindo em português. Nós temos que mergulhar mais a fundo no texto hebraico para identificar o que de fato as palavras hebraicas significam, ao invés de recorrermos a traduções modernas. Porque as traduções modernas irão colocar você em confusão. Porque ali quer dizer aquilo que existe por si mesmo. Aquilo que precede o tempo e o espaço. Aquilo que criou o tempo e o espaço. E ele, portanto, não está sujeito ao tempo e ao espaço, porque são criações dele. Então, você observe que é essa forma que ele está dizendo que essa força, que é traduzido como nada em alguns casos, né? Nothingness em inglês, na verdade não é esse o significado, mas está mais relacionado, para dizer a verdade, à ideia do infinito. Aquilo que não tem fronteiras, aquilo que não tem apelações, aquilo que não tem nome. É por isso que nós sustentamos aqui que o hebraico ele não tem nenhuma indicação, assim como a Cabala, de que Deus possua um nome. Os nomes que estão ali são nomes sagrados, certo? São nomes divinos, são nomes que foram criados para ser recitados, né, vibrados e assim por diante. O verdadeiro Deus, o infinito, o eterno, ele não possui apelações, nem nome, nem forma conosco mesmo. Como eu expliquei a um dos telis aí esses dias no nosso grupo, o fato de dizer façamos o homem à nossa imagem e semelhança não quer dizer no sentido literal, né, betsalmeno, kidmuteno, né, em hebraico, não quer dizer a aparência física, que nós tenhamos a mesma aparência de Deus. Não, não é isso. Ele quer dizer principalmente em estado de qualitativo, de qualidades. Nós temos qualidades em nós que são semelhantes ao ser divino. Ele não é semelhante a nós. O Paulo fala isso em Atos capítulo 17. Não devemos supor que Deus seja semelhante à prata, ao ouro, a criaturas e assim por diante. Então, Paulo entendia exatamente o que significa bismuteno, kidmuteno, né? Kidmuteno, bessalmeno. Kidmuteno, bessalmeno significa basicamente isso. Nós herdamos qualidades racionais que estão no plano da divindade. E é essas qualidades que nós devemos enrijecer. Então, a nossa forma física, a nossa aparência, pouco importa. Pouco importa. O que importa é a nossa qualidade mais interna, é isso que a Cabala foca. E é isso que nós temos que acordar, e é isso que nós temos que considerar com toda a franqueza, humildade e pé no chão, né? Então vamos lá, o Piel ele é o causativo. Segue-se alguns exemplos que eu mostrei aqui para vocês. Por exemplo, no cal, ele foi forte, ó, estado perfeito, ele foi, né? Estado perfeito. Ele foi grande. No Piel, como é que nós verteríamos o verbo hebraico? Ele tornou grande, ó, ele tornou, ou seja, aqui existe um causativo. O Piel sempre vai ser a expressão do verbo que você vai conhecer logo de cara, que vai dizer para você, ó, este aqui é o causador. Existe uma causa dessa ação. Ela não aconteceu por si só. Ela não aconteceu sozinha. Existe uma pessoa, existe um agente que causou a ação. Então, o Piel, no hebraico, ele é caracterizado por essa. Então, quando você começa a aprender que é o cal, os outros, né, o Piel, o cal e assim por diante, o nifal, você vai começar a perceber que a distinção entre eles é basicamente bem simples. Um é causativo, outro é perfeito, o outro é reflexivo, assim como também na nossa língua portuguesa. Nós temos aspectos reflexivos, assim por diante. Mas eu destaquei esse causativo para vocês, porque vocês precisam entender a necessidade de nós prestarmos bastante atenção nessas ideias, de que o nada veio do nada, isso aqui não veio do nada. Não existe isso, né? Dentro da perspectiva hebraica, tudo que existe diante de você hoje, seja tecnologia, seja um carro, seja uma roupa, seja o que for, seja uma ideia, que as pessoas às vezes desconsideram as ideias, né? São ideias que talvez sejam perigosas, que estão sendo propagadas em nossa sociedade, né? E que você tem que saber quem está por trás daquela ideia, ou seja, no sentido piel do verbo hebraico, quem é responsável pelaquela ideia? Quem é essa pessoa? Ou quem são estas pessoas? Então é isso que o hebraico vai nos alertar. O hebraico vai nos trazer aos pés no chão. Ele vai nos trazer a realidade. Ele não vai criar ilusões e abstrações, não. Ele é concreto, é uma língua concreta e nós temos que saber disso. Aqui atrás nós temos Lekadeshó, né? Lekadeshó, que Kadesh significa sagrado, significa santo, né? E isso aí vem de uma influência muito grande do ugarítico, né?
coçar. Então, Lakadeshó significa, é uma palavra emprestada do ugarítico, né, uma expressão mitológica, simbólica, que quer dizer algo que foi separado, algo que foi trazido para um uso especial. Então é isso que significa a palavra Lakadeshó. Né? Então, leiam, quem é o objeto da Lakadeshó? Como eu disse, o sábado, o Shabat. Tá bom? Então vamos lá. O conceito de infinitivo no texto. Construto infinitivo, né? Quando você sabe o que é o construto, quando duas palavras estão juntas. Se você viu duas palavras separadas pelo makef, que é aquele tracinho, né? Você já sabe que é um construto. Né? Tudo indica que é um construto ali. Quase 100% de chance. O construto infinitivo funciona como um modificador adverbial do verbo primário, o infinitivo absoluto, zahor, como uma frase adverbial, especifica como se lembrar. Ele especifica muito mais do que lembrar. Mas como se lembrar? É aí que vem agora a numerologia. É daí que vem a curiosidade do rabi, dos exegetas, dos eruditos bíblicos e hebraístas. Opa, peraí. O que esse infinitivo está dizendo aqui, no seu aspecto adverbial, é não só lembrar, mas como se lembrar. Opa! Então aqui nós estamos falando de algo que nós sabemos e que nós temos que lembrar? Não foi isso que Sócrates falou? Não foi isso que Sócrates falou em Platão, no Fédon, como nós vimos na aula de numerologia passada? De que nós temos a anamnesis, o processo de anamnesis, que é relembrar coisas que nós não sabíamos, que nós não estamos apercebidos. Quando você anda por um campo, anda por uma cidade, anda por uma floresta, você sente um cheiro, você vê uma coisa e algo te diz que você já viu aquela coisa em algum lugar. Que aquilo não é estranho, que aquilo é familiar. O que significa isso? Não é essa a prova de que nós temos algo dentro de nós que há de ser revelado, que está preso, mas que há de ser libertado? A verdadeira libertação, segundo o hebraico, procede de dentro de nós, não procede de fora. Nós temos que libertar a nós mesmos. Não adianta nós lutarmos para libertar o mundo lá fora se nós mesmos não estamos livres. Porque a nossa batalha aqui, segundo a Cabala, segundo o melhor da filosofia platônica clássica, é de que a verdadeira batalha está ocorrendo dentro de nós, entre duas forças cósmicas, a positiva e a negativa. E nós temos que confluir essas forças, né, através de uma disciplina, de um pensamento, de um estudo muito sério, né, e através da alta magia, com a ajuda da alta magia, para confluir essas duas energias e transformá-las em uma energia só. Tá? Então é isso que nós temos que fazer, sairmos do dualismo, da perspectiva dual. Porque ela é uma falsa impressão, embora ela exista. Por que nós podemos dizer que, embora o dualismo exista, como diz o hebraico, como eu disse a vocês, ele seja uma ilusão? Porque ulteriormente, ou seja, na filosofia, quando você diz algo ulterior, é algo no final. No final de tudo, vocês vão perceber que ela é simplesmente uma má impressão da realidade. Ela é uma percepção imperfeita da realidade. Ela não reflete um conhecimento profundo do que está na natureza. É isso que nós devemos pensar, é isso que nós devemos considerar. Ao final, todos nós somos um só. É isso que nós temos que pensar. Então, todas as outras aparentes divisões, aparentes discrepâncias são ilusórias. Tá? Então, vamos lá. Então, isso parece sugerir que o significado do Shabat causa uma rememoração de algo eterno, infinito, a ideia do infinitivo. Então, vocês sabem que o verbo, em qualquer língua, ele tem o aspecto infinitivo, que é o aspecto que você vai buscar no dicionário, no léxico, e ele tem a forma conjugada, no passado, no presente ou no futuro. Né? E mais os seus subaspectos, né? Mais que perfeito, assim por diante, né? Futuro do pretérito, futuro do presente, assim vai. Então você tem as formas que são originárias, mas as formas básicas, né, do que diz o texto é justamente isso. São três aspectos de tempo, né, passado, presente e futuro, e a forma que não está no tempo, porque ela não está conjugada. Vamos imaginar que essa forma, o infinitivo, como diz a Cabala, é Deus. Então não seria inteligente da nossa parte, entendendo esse princípio, perguntar quem criou Deus? Então Deus veio de onde? Não tem sentido. Porque se ele está no infinitivo, se ele está no infinito, julga-se que ele está acima do tempo. Ele não está sujeito à passagem do tempo. O tempo é uma ilusão dos nossos sentidos. Se você observar, em cada região da Terra existe um tempo diferente, em cada planeta um tempo diferente. Os melhores físicos na mecânica quântica já disseram, o tempo é uma ilusão. Ele de fato não existe. E o que isso significa de fato para nós? Eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês agora.
Cada decisão que você tomar, mesmo que seja 60 anos depois. Você perdeu 60 anos, você acha assim, eu perdi 60 anos da minha vida. Mas no ano 61 você tomou, né? No 61º ano, você tomou uma decisão. A partir de agora eu não sou mais a mesma pessoa, sou outra pessoa diferente. Você entrou na eternidade. Você entrou no infinito. Aqueles 60 anos acabaram. Eles são apenas uma falsa percepção da realidade. O infinito está dentro de nós. Né? Nós temos que aprender a fazer os ajustes em nós para nós entrarmos na ideia de infinito. Né? É isso que nós temos que entender. E só o hebraico consegue transferir para nós essa sensação de forma clara, de forma inteligente. Por isso que é importante estudar o hebraico. Embora o curso de hebraico não seja assim muito popular, muitos não queiram estudar o hebraico, não tenham talvez a aptidão para isso. Isso é compreensível, não é normal, mas o hebraico não pode deixar de ser fundamental para se entender a Cabala e para se entender a Bíblia e as discrepâncias e diferenças que existem entre as traduções em várias línguas, português, inglês e assim por diante. Então, dando sequência, existem dois modos de infinitivo no hebraico clássico. O infinitivo construto, que é quando você tem a palavra composta, quando uma palavra ocorre junto à outra, formando uma palavra composta, e o absoluto infinitivo, que é um substantivo verbal cuja forma cal, geralmente que é passado, né? O passado, é o perfeito, emprega um rolem vav, inserido entre a segunda e a terceira. Ó, segunda e terceira, olha só. Da segunda e da terceira, quando você vê em uma palavra, do infinitivo que nós estamos estudando, não é? Um absoluto infinitivo. Por que absoluto? Porque vem aquela ideia de lógica nossa, né? Existe o absoluto, todos os homens são iguais. Ó, é um julgamento absoluto, né? Todos os homens são feios. O julgamento é absoluto, universalista, né? E alguns homens, ó, aí agora já começou a descer do absoluto. E existe um homem que é assim, assim, assado. E aí já partiu para o quê? Para o particular. Fulano é assim, assim, assado. Eu estou predicando que aquela pessoa específica é daquela forma. Mas você veja que tem os três aspectos aí. Existe alguns, existe um e existe o todos. Então, da mesma forma também, quando vocês observarem que o rolam vav foi inserido entre a segunda e terceira letras, raiz de uma palavra, que você sabe que é raiz de 3, alguns textos, algumas palavras têm uma raiz de 2 e 3, outras são literais, ou seja, elas têm quatro palavras na raiz, né? E no hebraico moderno existe até mais, né? Mas nós estamos estudando o hebraico clássico, então nós temos que pensar em termos clássicos, da etimologia. Então você tem o segunda e terceira letras com rolam vav. Nós vamos ver o exemplo no texto que isso significa infinitivo. Significa que aquele termo, né, foi transferido para a ideia do infinito. Né? Então o que o texto hebraico está falando ali é de algo eterno, é de algo que não está em nosso tempo, restrito ao tempo e ao espaço, como nós julgamos. Então nós temos que fazer essa distinção, essa comparação para entender de fato o que o texto hebraico quer dizer. Vamos lá. Então, aqui nos diz no texto em Devarim 6:17, nos diz Shamor, Tisferahum, et Mizot Adonai Elohechem, vosso Deus, Elohechem, né? Tismerun, né? Tishmerun, porque aqui você tem o Dagesh na primeira. Quando você tem o Dagesh na primeira, no Shim, você tem o quê? O som de SH, não CH, SH, Shim. Quando você tem ele aqui na última, você tem o som de S. Então ficaria Tissamerun. Mas aqui não. Aqui vai ficar Tishmerun. Porque o primeiro aqui vai ter um som não vocálico e o segundo vai ter um som mais forte da letra, né, da vogal. Então, aqui você diz aqui, ó, Tishmerun. Então, Shamor, onde está aqui a ideia do infinitivo? Em Shamor, está aqui, ó. Nós não vimos aqui atrás? Qual a forma de identificar o infinitivo no texto hebraico? Rolem vav. Se você vê um rolem ou vê um vav, você já sabe que aquela palavra tem sim a ideia do infinito, após você fazer a análise do que é o infinitivo, né? O infinitivo, você identificou o infinitivo, você vai ver essa característica. Ou o vav com rolem, ou então o rolem só em cima de outra letra, né? Ou vav ou rolem. Então aqui você veja, Shamor, né? Tishmerun et mitzot, que são os mandamentos, né? Mitzot, Adonai Elohechem, o vosso Deus, tá? Que está em segunda pessoa. Então, Vav Rolem,
Prestem bem atenção nisso aqui. Então, deveis certamente guardar e lembrar dos mitzvot, ó, que é os mandamentos. Né? Lembrar dos mandamentos. Então, você veja que a palavra lembrar está no infinitivo, porque aí está sugerindo que existe algo em nós relacionado à sétima esfera, que também está em nós. Né? A sétima esfera está em nós, que nós temos sefirotes em nós, as sefirás individuais, né? E entre elas está o Shabat, está o planeta Saturno em nós, que representa a cor negra, que representa a frieza, é a última esfera em cima na Keter, que nós temos que revelar, que nós temos que entender para nós entrarmos na infinitude. Para nós entrarmos na lógica divina do infinito, da racionalidade que os gregos diziam na sua filosofia. Então vamos lá. Mais exemplos. Né? Uma vez que a palavra infinitiva é reconhecida pelo Vav Rolam, e pelo Rolam só puro, no caso, né, o Rolem. Então, se eu tenho um K com o Rolem, já vai ser indicativo de infinitivo. Se eu tenho o Vav com o Rolem, a mesma coisa. Então, aqui você tem, ó, Zahor, ó, Tisvar, Et, Asher, Asar, Adonai, Eloecha, Eloecha. Porque aqui você tem o Kametz no final. Então, Eloecha, vosso Deus. Aí agora já está na segunda pessoa do plural. Né? Então, Zahor, ó, aqui já está indicando que tem sim a ideia do infinitivo. Ó. Titzeror, Et, Aser, Asher, que é a partícula relativa, Asar, que é o verbo, plural, né? Que fez, a Adonai, se tivesse o U aqui seria plural, aqui não, aqui está no singular. Asar, Adonai, Eloecha, ou seja, vosso Deus. Então, deveis lembrar de tudo que Adonai, vosso Deus, fez. Então, como vocês viram, o Rolem, ele vai indicar, sim, que nós estamos tratando de uma ideia do infinito, do infinitivo, né? Da forma da gramática, mas que tem a ideia do infinito, né? Em si mesmo. Ele carrega a ideia do infinito. Então, deveis lembrar de tudo o que foi feito. Ou seja, a Bíblia tem muito essa ideia da lembrança. Nós temos que nos lembrar das coisas. O esquecimento, né? Segundo Santayana, o filósofo americano, aqueles que esquecem da história tendem o quê? A repetir a história. Então, o esquecimento, na verdade, ele é uma péssima qualidade humana. Nós não podemos esquecer de nada. Nós temos que nos lembrar de tudo. Por quê? Porque nós vamos cobrar tudo? Até as coisas negativas? Não, não é isso. É porque é justamente naquela lembrança que você vai fazer um julgamento das coisas que merecem atenção e as coisas que não merecem o teu tempo. Né? Sem a lembrança, você não consegue fazer esse julgamento. Então nós não devemos jamais nos esquecer. É isso que a Bíblia diz. Então o infinitivo é a ideia de duração. Aqui também você tem chamar na forma pura e aqui você tem chamor, chamoa, chamoa, porque aqui tem a letra A no final, né? Então você tem o chamoa, ó, milati, ó, shimeu, ó, shimeu, chamor, milati. Então, continue escutando o meu discurso. Ó, que aqui o ti representa o meu, né? Possessivo da primeira pessoa. Indica, existe a primeira pessoa. Né? Jó 13, versículo 17. Então, continue, ó. Continuação, ó. Chamorra, chamoa. Ou seja, daquela palavra chamate, eu ouvi. Né? Shema Israel, ó. Escutai, ouvi Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nosso Deus é um só. Então, observe que essa é a explicação racional, alegórica do que diz o texto realmente. Mesmo embora alguns judeus, de menos talvez educação, nós estamos falando de milhares de anos atrás, tenham entendido esse Deus na sua multiplicidade, né, e feito ídolos e tudo, e aquela coisa toda, isso não quer dizer que o entendimento verdadeiro era esse. É isso que eu quero mostrar para vocês. O entendimento verdadeiro, na mente de uma pessoa esclarecida, dentro dos princípios da Taná, era de que a essência divina era uma só. E a multiplicidade era nada mais do que um engano dos sentidos para que você ficasse confuso. Os sentidos estão te enganando. Na verdade, a racionalidade na Cabala é de que existe uma essência só, é universal. E nós temos que nos esforçar para entender essa essência. Tá? Esse princípio universal. Então é isso que diz a lógica, é isso que diz todos os outros princípios. Então, continue escutando o meu discurso aqui, diz, ó, Shamoa. Então, Yeremiyahu, vocês sabem que é Jeremias, né, em hebraico, né? O refinamento continua, ó, ad infinitum, como se diz em latim, né? Então aqui você tem Sarraf, né? Sarrof, Sarraf, Sarrof. Então esse of aqui, o vav com o rolem, quer dizer o quê? O infinito. Ó, forma pura, Zahaf.
Zahaf, né? Tzahaf. Então você veja que a ideia do infinito está inserido dentro do texto hebraico, isso não tem para onde correr. Como eu disse a vocês, vamos colocar as coisas em perspectiva, na Idade Média, né? No período aí florentino, na época de Maquiavel, por aí, houve o Renascimento, né? E o Renascimento na Itália foi justamente o quê? Foi justamente o redescobrimento da Cabala. Foi o momento em que judeus da Itália foram contratados pelas pessoas mais abastadas da Itália, depois da França, depois da Inglaterra, porque se espalhou, para ensiná-los os princípios numéricos, os princípios filosóficos que estão dentro da Cabala. Foi aí o renascimento do conhecimento. Então a Cabala está por trás de qualquer avanço que você pode imaginar no conhecimento do homem, né? Infelizmente o renascimento não foi continuado como deveria, né? Foi abafado de certa forma. Mas o Renascimento foi uma época de grande desenvolvimento humano, em arte, em pintura, Maquiavel, em filosofia política, em tudo que você imaginar. Foi uma época maravilhosa, né? Por causa de quê? Por causa dos princípios da Cabala. Esses mesmos princípios que nós estamos estudando agora. Então, historicamente, eu posso dizer para você, eu posso argumentar para você, a Cabala é sim a raiz, a base de toda a forma de crescimento espiritual, metafísico, epistemológico, assim por diante, real. O que estão ensinando hoje em termos de metafísica não é nada mais do que uma enganação. Não é metafísica verdadeira. Eles estão manipulando palavras, eles estão alterando as coisas. Então nós temos que pensar nisso. Onde nós iremos encontrar a verdadeira relação do conhecimento é dentro do texto hebraico. Tá? Isso através do entendimento correto dele. Então aqui Jeremias disse que é algo que continua, né, refinando para sempre. Continua sendo revivificado ou melhorado, vamos dizer assim. Então, no livro The Mystery of the Aleph, né? Aqui era um F, no caso, foi com um G, desculpa aí, gente. The Mystery of the Aleph, página 52, né? Nós temos o exemplo do polígono, né? E ali cita Galileu Galilei como dizendo o seguinte: Galileu explica a divisão de um círculo em muitos infinitos e pequenos triângulos. Segundo ele, ao reduzirmos um círculo à sua atualidade, as partes infinitas, mostramos que enquanto ele era reto, estas partes estavam nele apenas de forma potencial. Vocês vejam? A exousia que Aristóteles fala é uma potencialidade que está dentro do homem. E é isso que a Cabala diz, e é isso que Galileu entendeu, e é isso que os grandes mestres como Kepler e outros mais, Bolzano, conseguiram perceber. Opa, peraí. Aqui está falando que existe uma potencialidade. Essa potencialidade é traduzida na geometria sagrada, como vocês vão ver à frente, quando nós terminarmos aqui na numerologia a análise da poesia. Vamos passar só um minuto. Às vezes a gente tosse um pouco. Vamos passar então para a análise do éctipo, né, do típico, do éctipo e do arquétipo. Então, isso é extremamente necessário para que nós possamos entender o que de fato está na Cabala e o que esses homens perceberam há séculos atrás. E nós temos a obrigação de perceber também hoje. Existe um potencial dentro de nós e esse potencial tem que ser enrijecido, tem que ser aumentado, através da magia, através do conhecimento. Então, como vocês viram, nós temos aqui o passado, o presente e o futuro. A tríade de tempos, ó, os três aspectos principais do tempo. A noção de passado, presente e futuro. Seria o tempo uma ilusão dos sentidos? Tudo indica que sim. A física quântica indica que sim. Filósofos indicam que sim. Existem vários manuais e textos escritos sobre esse tema que vão dizer que o tempo é sim uma ilusão dos nossos sentidos. O tempo, na verdade, não existe. É uma falsa percepção da realidade. O que existe de fato é isso aqui, ó. É o infinito. Isso aqui é simplesmente uma manifestação do infinito dentro do tempo e espaço. Então é assim que nós vamos entender a Deus. Aqui está a matemática, a lógica para entender quem é Deus, quem é o Ensof, quem é o infinito, a luz pura, a perfeição absoluta. Quem é? Ele está acima do tempo e do espaço. Ele é o infinito. É isso que a Cabala vem dizer para nós. E portanto, como ele é infinito, ele não se prende a nomes, nem a endereços, né? A funções como nós somos. Como nós estamos. Nós estamos no mundo manifestado. Deus está no mundo não manifestado. Nós estamos no mundo exotérico, né? Posteriori. Deus está no axioma, ele está nas ideias. Ele está no mundo infinito, ele está na nosso inconsciente.
É isso que nós temos que despertar. Nós temos que apontar nessa direção. Então, até a própria gramática revela isso. Então, os números cardinais e ordinais. Os números cardinais, né? Errad, né? Sheni e assim por diante. E os ordinais, né? Como vocês viram, Rishon, Rishona, primeiro, primeira e assim por diante. Como qualquer um sabe, quem aprende uma nova língua, ser capaz de contar indica o quão bem alguém conhece essas línguas. Os números cardinais expressam uma quantidade, 1, 14, 16, 30, 200, 1000. Os números ordinais normalmente expressam a posição em uma série, primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc. Os números hebraicos exibem indiciocracias gramaticais especiais com as quais o estudante inicial deve se familiarizar. Então essas ideias de cardinal e ordinal, de números dentro da Bíblia, vai estar conectado à ideia do infinito. Porque como vocês viram na numerologia, os números revelam aspectos de infinito. Revelam uma relação misteriosa, né, em os 9 números que existem na Taná, que são na verdade 9 números. O 0 é simplesmente o infinito, é o Ein Sof, é a ideia do infinitivo que está ali, que ele se repete em cada número, no 10, no 20, no 30, o 0 volta novamente. Ou seja, querendo dizer que não importa quanto esses números possam expandir para a eternidade, eles sempre vão estar com o pé dentro do infinito. Eles não têm como fugir do infinito. O infinito está na raiz. A Cabala expressa a realidade através da alegoria de uma árvore. Os ramos da árvore são visíveis, você pode ver, pode tocar. Mas a raiz da árvore está onde? No invisível, onde você não pode tocar, não pode ver. E geralmente os problemas da árvore surgem de onde? Da raiz. Da mesma forma, né? Se a raiz nossa está curada, se a nossa raiz está bem elaborada, nossos ramos serão também perfeitos. É isso que nós iremos aprender também com o curso Cabala e a linguagem dos ramos. Nós iremos seguir em cima dessa alegoria aí, dessa comparação. Então a representação dos números. A Bíblia hebraica explica os números em vez de usar sinais ou símbolos para eles. Nos tempos antigos, os escribas às vezes representavam números com algum tipo de sistema de símbolos, né? Como traços e assim por diante. 3 traços indicavam 3. Né? Em algum lugar, ao longo do caminho, o hebraico bíblico aparentemente incorporou um sistema de letras, números, que continua até hoje. O Bet vale 2, o Aleph vale 1 e o Gimel vale 3. Né? E o Gimel é o quê? É o nosso G, a letra G. Né? A letra G, geometria. Né? E assim por diante. Então, o Aleph é o quê? O nosso A, a letra A. E o Bet é a nossa letra B. Então aqui você tem as 3 primeiras letras do alfabeto hebraico. O que acontece com a numerologia inglesa, como vocês viram lá, é que ela vai, falando agora um pouquinho da numerologia, só para lembrar, a letra Gimel aqui é traduzida na numerologia inglesa como sendo C. E na verdade não é. O C é originário do Kaf, que é outra letra. Assim como não há distinção entre o P e o F. É uma letra só. Só um pequeno ponto no meio, o Dagesh, é que muda o som de P para Fé. Fi, Pi. Entendeu? Então, quer dizer, o que acontece lá é que eles criaram entidades além das contas. Assim como dizia lá na discussão dos universais na Idade Média, né? O Ockham, ele criou até a navalha de Ockham. Para dizer o quê? Não produza entes além da conta, porque senão vocês vão se confundir. Não vai ter sentido, vai perder a originalidade, vai perder a capacidade de raciocínio. Se nós lermos aquele grande debate dos universais na Idade Média, principalmente entre teólogos e freis, né, da Igreja Católica na Idade Média, vocês vão descobrir que existem muitas coisas inteligentes, muitas coisas que a gente pode tirar aqui para a Cabala para nos fazer entender o que a Cabala está dizendo, através daquela ideia da correspondência que o Kybalion nos ensina, né? Fazermos a correspondência entre uma coisa e outra. Então aqui você já veja que isso mostra que a numerologia hebraica ela é bem superior, ela é mais exata, muito mais exata do que a inglesa, devido a essas abstrações que foram feitas, né? Essas mudanças que foram feitas e que acabaram criando entes que não existem, que na verdade não deveriam existir, porque eles remetem a outra coisa. Então vocês vejam que daí começou a abstração das coisas, da ideia, do pensamento, porque a partir do momento que você muda a língua, você muda a lógica, as pessoas não percebem isso, né? Em geral, né? A pessoa que não está estudando esse assunto, ele não percebe. Mas um linguista percebe, um cabalista vai perceber, porque o cabalista vai perguntar, a primeira coisa que ele vai perguntar é em que raiz essa palavra está baseada? De onde vem essa palavra? Qual é a raiz dela? Enquanto que uma pessoa que não estuda isso, ele não vai se importar. Se você escreve Egito com P ou Egito
ou sem P, assim por diante, não vai se importar com isso. Mas aquele que estuda Cabala e entende etimologia sabe que se você mudar os caracteres do alfabeto, você alterou tudo. Você alterou matemática, você alterou física, você alterou lógica, você alterou tudo. Né? Então, os exemplos no texto hebraico, nós temos aqui errad, né, que vocês viram lá no livro de Gênesis, que é o masculino, né? Errat, que é o feminino, ahat, que aqui tem um patar, né? Ahat, ó, feminino. O construto vai ser ahad, ahad e ahat, né? Esse aqui é a forma construto, ele muda para essas duas formas aqui, ó, tá? Então, fica inclusive parecido com o idêntico ao feminino aqui, ó. Mas essas são as formas do construto. Este número cardinal se comporta como um adjetivo atributivo, concorda com o nome que modifica em gênero, número e definição. Ele também segue esse nome nos seguintes exemplos. Vamos ver. Por exemplo, nós dizemos em Bereshit capítulo 1, versículo 5, Yom Errad. Ó, e foi o fim, né? E foi tarde e foi manhã, né? O primeiro dia, não é isso? Eu vou ler aqui esse texto para vocês observarem o contexto. Estou aqui com a Taná em hebraico e aqui vai dizer o seguinte, né? Vamos lá. Aqui diz assim, ó, vamos lá. Então aqui diz o seguinte: Vai Erev, vai Rivoker, Yom Errad. Vai Erev, vai Rivoker, ou seja, Voker, da onde vem a palavra Boketov, manhã, né? Então foi tarde e manhã, o primeiro dia. Yom Errad. Errad significa o mesmo que é usado lá em Devarim 6, versículo 4, Deuteronômio 6,4, dizendo que Deus é um só. Né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Então Deus é um só. Né? Então a percepção da Cabala mais esclarecida de que Deus é uma unidade, um só, que representa o quê? O zero, que é o infinito, que é de onde surgem todas as formas geométricas. Você não pode fazer absolutamente nada perfeito na geometria sem primeiro o círculo, sem contemplar, sem meditar sobre o círculo. Do círculo você começa então a formar todas as formas perfeitas. Da mesma forma a Cabala nos diz que o universo tem essa característica, tem essa origem. Então em Bereshit 11, versículo 6, nos diz lá o seguinte, ó, Safá Ahat, Safá Ahat, ou seja, uma língua. Havia só uma língua na Terra, né, conforme diz lá, não é isso? Havia uma língua no planeta Terra. Então Safá, aqui você tem o Dagesh, né? Aqui em cima da última, né, do Shem, então você tem o que? O som de S. Se tivesse aqui, tinha um som de Shim, como eu disse a vocês. Então aqui é S, ó. Safá Ahat. Então existia o quê? Uma só língua na Terra. E aí quando você usa essa palavra safar, você se lembra de fulano se safou. Ah, fulano é safado. Safado no sentido de quê? De que ele é esperto, de que ele se safou, de que ele tem uma linguagem, ele sabe se defender, ele tem técnicas, né? De conseguir se desvencilhar de situações difíceis. Então observem a ideia do que a Bíblia está falando sobre língua. É a capacidade inteligível do ser humano de descobrir ou de se desvencilhar ou de se safar, literalmente, né? De situações, vamos dizer assim, de contingentes, né? De situações contingentes, situações que não são necessárias, situações que vão surgir por acidente e você tem que saber se defender. Então a ideia de safar, safado, né? Se safou, vem do hebraico mais uma vez para o português. Então vamos lá. Então aqui nós temos shenaim, ó, que significa o quê? O masculino, né? A forma masculina, e shetaim, que é o feminino, que significa o 2, sheni, ó, shetei, né? 2 se comporta como um denominador e procede o denominador que ele modifica, concordando com ele em gênero e número. Então no masculino você vai ter shenaim, ó, e no feminino você vai ter shetaim, ó, querem dizer o 2, né? O 2. Então aqui nós temos exemplos aqui do livro de Êxodo 25, versículo 18, né? Aqui nos diz o seguinte, ó, shenaim, ó, keruvim, zahav. Shenaim, keruvim, hazav. Vamos repetir de novo. Shenaim, keruvim, hazav. 2 querumbins dourados, ó, hazav, que é o dourado. E aqui está a palavra keruvim. Né? Se você tirar a gemátria, usar lá o conhecimento da numerologia, pegar uma palavra dessa aleatoriamente que você escolheu e você tirar a numerologia dele, você vai descobrir mistérios. Você vai começar a descobrir com o tempo
Você lembra lá da ideia do que diz a Taná? De que você vai se lembrar de coisas que você não se lembrava? Exatamente. O que significa isso? Significa que você vai começar a corresponder os princípios. Porque você vai encontrar outros princípios em outras coisas. E aí você vai começar a relacionar as coisas. E você só consegue fazer isso de forma acertada com o estudo do hebraico. Tá? Então vamos lá. No segundo Levítico 23, versículo 17, nós temos Lechem, ó, Tinufá, ó, Tenufá, né? Shetaim. Então aqui você sabe que é 2, né? 2 pedaços de pão, ó. Lechem, que quer dizer o pão, né? Tenufá, ó. Shetaim. Então 2 pedaços de pão, né? Porque Lechem está relacionado também com comer, né? Betlehem, ó. Betlehem, que é comer. Então aqui você tem Gênesis capítulo 1, versículo 16, que diz as 2 grandes luzes. Está escrito lá na tradução em português. Que é Shenei, ó, 2, né? Hameot, né? Hagedolim, que vem de Hagedolá. Hagedolá significa grande, forte, grande, né? Pode significar tanto forte, no sentido qualitativo, né, de energia, como também grande no sentido de medição, de mensuração. Então, aqui Hagedolim quer dizer o quê? Plural, né? Hagedolim. As 2 grandes luzes, é o que está em Gênesis 1, versículo 16. Se nós pegarmos todas essas palavras que nós temos lendo, ao passo que nós vamos aprendendo com as leituras que está lá, né, que eu coloquei para vocês a Taná completa lá, né, de Bereshit até Malachi, está a Taná completa. Se você pegar aqueles textos aleatórios e começar a ler, leia 5 versículos. Né? Quando você for estudar, pegue 5 versículos da Taná e leia. E medite sobre aquilo. E use o conhecimento da geometria, da numerologia que você está aprendendo, da gemátria hebraica, que nós estamos aprendendo no livro de numerologia, e faça a análise numérica desses números. Coloque numa lista, ó, o Aleph vale 1, o Bet vale 2, dentro da gemátria hebraica. Não é a ordem das letras, mas sim o valor delas, você vai encontrar. Então você vai pegar lá no curso e você vai colocar tudo isso e você vai começar a descobrir mistérios e segredos que entre os próprios números que não estão claramente revelados na matemática tradicional, né, convencional. Então aqui nós temos aqui, ó, Shetei, Nashim. Né? Anashim quer dizer um homem, né? Nashim quer dizer a esposa. Então, Shetei, Nashim, ou seja, 2 esposas. Ó? Gênesis capítulo 4, versículo 19. Então você vai começando a entender o hebraico através de pequenas porções. Comece pequeno, não comece grande, lendo logo 10, 15 versículos. Não. Comece lendo 2, 3 versículos e entendendo onde está a ideia do infinitivo. Onde está a ideia do cardinal? Quem é o primeiro? Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Onde está a ideia do número cardinal, no caso? 1, 2, 3, né? E onde está a ideia do ordinal? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Então você vai identificando. E aí você vai ver aquelas ocorrências em outras partes do texto hebraico. E aí você vai começar a construir uma epistemologia, um conhecimento absurdamente avançado. Esse é o mistério, vou dizer para vocês, é o segredo por trás dos judeus serem os melhores matemáticos do mundo, talvez os melhores estão entre eles, né? Ou estão entre eles, ou têm uma relação, ou estudaram a Cabala. Então esse texto é simplesmente fantástico, ele é a base de todo conhecimento. Tá? Então, Shenim, Banim, ó, 2 filhos, ó, Benei, que você sabe que é filho, né? E Banim, ó, quer dizer em plural, né? 2 filhos, Gênesis capítulo 10, versículo 25. Então você pega assim extratos, né? Antigamente as pessoas não liam a tradução da Bíblia em português, então deixa essa leitura de lado por um tempo. Comece a aprender a ler o hebraico, devagar, devagar e sempre. Tenha perseverança. Essa ciência não é para pessoas que desistem. Essa ciência é para pessoas que perseveram, que lutam. Uma vez que você descobriu, uma vez que eu já mostrei aqui, evidência de que esse é um conhecimento sagrado, é um conhecimento sem igual, que está por trás da matemática, da física, das grandes ciências, né? Nós temos que perseverar, nós já identificamos o que nós queremos. Nós não tínhamos esse hábito antes, agora nós temos. Nós temos que perseverar, nós temos que lutar até o fim. Não podemos desistir do conhecimento por nada, né? Nós temos que continuar nele de qualquer forma. Então vamos lá. Então aqui nós temos aqui, ó, Sheloshá, né? Banim, Sheloshá, Banim. 3 filhos, ó, Sheloshá. Gênesis capítulo 6, versículo 10. Aqui nós temos Shechet, ó, Yamim.
6 dias, porque Yom, né, é o dia em singular e Yamim é os dias em plural. E não, então você tem Sheshet, 6 dias, no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 10. Vou tomar só uma aguinha aqui. Então, obrigado. Então é o seguinte, aqui nós temos agora Ben Shemonat, né, e Yamim. Ben Shemonat e Yamim. 8 dias de idade. Aqui são anos, né? Aqui são Yamim, ou seja, são os dias, no caso, de idade, né? E Ben Shemonat, Shemonat quer dizer os 8 dias. Ben Shemonat e Yamim. Aqui nós temos Shemoné, né? Amot. Shemoné, Amot. Então, 8 côvados. 1 Reis 7:47. E aqui nós temos Assará, né? Assasharar. Então você tem 10 pessoas. A chamar 10 pessoas. Gênesis capítulo 18, versículo 12. Então você vai observando que com o tempo, com os áudios e tudo, você vai começando a ler melhor, né? Isso significa que nós vamos ler ainda muito pela frente. Estamos fazendo umas leituras parciais, né? Em alguns cursos aí não, em algumas aulas não teve a leitura, alguns não teve o exercício, mas nós vamos fazer isso tudo juntos. Nós vamos fazer um tratamento intensivo do hebraico para que ele fique bastante claro. Não só o aspecto técnico gramatical, como vocês já viram, mas também o esoterismo por trás do hebraico. Por isso que o curso é Cabala hebraico para cabalistas, porque ele vai trazer o hebraico dentro de uma perspectiva mística esotérica. Existem sim relações que nós vamos ver entre as próprias leituras do texto da Taná, que são extremamente reveladoras de mistérios sagrados que estão dentro do texto. Vamos lá. Exemplos do texto hebraico. Os números que englobam os segredos, né? 10, então você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ao adicionar o plural masculino do nome ao número de um dígito, o hebraico bíblico forma as 10, juntamente com o 0. Que na verdade são 9 números, né? Mas o 10, a noção do 10 vem com o 0. O primeiro, 20, é irregular porque é um múltiplo de 10 em vez de 2. Então aqui você tem Esherim, 20. Né? Aí você tem 30. Sheloshim, 30, né? 20. Né? Desculpa aqui. Esherim são 20. Né? Sheloshim são 30. Arbaim, 40. Hamishim, 50. Tanto é que você veja que quando você vai ler a Torá lá dentro dos áudios que eu passei lá no Google Drive, você vai encontrar ali Hamishá Shetorá Sefer Bereshit Parashat Bereshit. Hamishá, Hamishá significa o quê? 5. Hamishá. Então você tem aqui Hamishim, que é o plural. Né? São mais do que 5, é o que agora? 50. Olha só. Então aqui você tem Shishim, que é o 60. Ó. Aqui você tem Shiverim, 70. Né? Aqui você tem Shemonim, que é o 8, 80. Né? Aqui está no plural. Tudo que está no plural refere-se ao número composto. Né? E aí você tem uma terminação para indicar se é 900, se é isso, se é aquilo outro. Vamos lá. Tisherim. Aqui você tem 90. Tá? E aí se você buscar a palavra Shishim, né? Que é a número 6, a número 60, por exemplo, né? Shishim, que é 60, vai dar exatamente o número 11 no Mispah Rekrahi. Observe. Então, quando você observar na numerologia, nós fazermos a nossa matemática da numerologia, quando nós vamos fazer lá o eneagrama, a numerologia pessoal, como já estou fazendo com figuras fictícias, depois eu vou fazer a de vocês mesmo do grupo Gilead, dos que são membros do grupo, eu vou fazer a numerologia de vocês, então vocês vão aprender como que a relação dos números vai destacar em você algo. Opa, já vi isso em algum lugar. O quê? O 11 relacionado com 6? O 11 relacionado... O que significa isso? Então vocês observem que aqui dá exatamente o número 11. Que é um número o quê? Um número mestre. Que é o número mestre primordial, primeiro. Né? Por quê? Porque ele é a metade do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é como se fosse o número 11. Olhando o espelho. Ele vira 22. Né? É um reflexo do 11. É isso que o hebraico é. O alfabeto hebraico abjad, como nós vimos lá no início, ele é como se fosse um espelho. É por isso que ele é lido da direita para a esquerda. Tá? Então você observe que o número 11 reflete o 22. Se você multiplica, ele vira o quê? 22. Outro número mestre. Ó.
Então tudo está matematicamente, numericamente calculado, numericamente perfeito. E como vocês sabem, Pitágoras disse, os números revelam tudo. Deus fala por meio dos números, Deus fala por meio da geometria. Essa é a hermenêutica mais exaltada que nós estamos fazendo aqui agora. O curso de seminário de teologia, e a exegese do grego, do hebraico, isso tudo não chega nem perto do que nós estamos fazendo aqui. E que iremos fazer ainda mais. Né? Nós só estamos na aula 18. Então esse curso vai ser ainda muito mais profundo e não esperem que ele vá ficar mais simples, vai ficar mais complexo. Porque nós vamos entrar aqui na literatura que eu estou trazendo para vocês nos mínimos detalhes. E vou citar muita bibliografia para justamente referenciar o que eu estou passando para vocês. Então vamos lá. Então números ordinais masculinos. Então você tem Rishon, que é o primeiro. Né? Você tem Rishona, que é o feminino. Né? A primeira no caso. Né? Sheni, ó, segundo, masculino. Você tem Shenit. Ó, sempre aqui nesse caso você vai ver um padrão aqui. Ó. O feminino vem sempre terminado com o tav. A mesma coisa como iot, né? Iot, como vocês aprenderam lá atrás, representa o que no nominativo? O feminino, né? É isso mesmo? Gematriot. Se eu tenho gematria, que é uma palavra que vem do grego, diga-se de passagem, não vem do hebraico, mas ele foi inserido dentro do hebraico, tanto que recebeu uma terminação com o tav no final, né? E o iod e o tav, que foi o quê? Como se refere aos 25 métodos de gematria judaica? Gematriot, ó, com terminação T. Querendo mostrar o quê? As gemátrias, ou seja, feminino. Tá bom, gente? Então vocês observam que foram palavras interpoladas dentro do hebraico. O hebraico absorveu o melhor do conhecimento lá do período clássico. E isso está lá congelado no tempo, esperando por nós para ser avaliado, contemplado e aprendido. Então você veja que aqui vai dar a sequência. Então, vamos lá. Hamishi, ó, 5, que eu digo Hamishá, né? Talvez vocês vejam Hamishi, Hamishá, você já sabe. Hamishim, você já sabe, está relacionado ao número 5. O que seria ele? 5, 50 e assim por diante. Não? Shishi, ó, 6. Né? Shishim significa o 60. Se aumentou, botou em plural, ele aumentou para 60. Né? Shishit, ó, terminando com a mesma iniciação, mas terminando com o tav, vai indicar o feminino. Né? As 6, ou o 6, né? E assim por diante. Então, Sheviri, ó, 7. Shevirit, né? As 7, no caso. Né? Então, o 8 você vai ter Shemini, ó, Shemini, 8. Sheminit, as 8, no caso, né? Referindo-se em aspecto feminino, em gênero feminino. Então, Tisheit, ó, 9. Tisheit, com o T no final, é as 9. E assim também nós temos Assiri, ó, Assiri, 10. Assirit, que quer dizer as 10. Né? As 10 mulheres, né? As 10 ideias e assim por diante. Um exemplo. Então você tem na Cabala o Adam Kadmon, né? E ele também é chamado de Adam Elion, ó, que está relacionado do texto dentro da Bíblia hebraica, como vocês aprenderam no curso de numerologia. Então Adam Eliá, né? E às vezes também é abreviado com o A e o K. Às vezes segue um estilo de abreviação e nós temos que entender o que essa abreviação se refere pela iniciação das palavras. É o primeiro dos 4 mundos que surgiram após a contração de luz infinita de Deus, após a criação. Adam Kadmon não é igual a Adam Rishon físico. Então Adam Kadmon é como se fosse o arquétipo, né? Enquanto que o Adam Rishon significa o primeiro. Então quando Paulo está dizendo lá que o primeiro homem se tornou carne, né? E veio a proceder da terra, e o segundo homem é dos céus, ó. Vocês não lembram disso lá em Coríntios, onde Paulo fala isso? Paulo está usando uma linguagem judaica, gente. Paulo era judeu do primeiro século. Ele não está falando da linguagem de hoje, da ciência de hoje. Ele está falando de um período clássico. E ele está usando uma ideia que está na Cabala há muito tempo. E o Novo Testamento é testemunha de que o que nós vamos estudar lá na Cabala é a linguagem dos ramos, de que a Sefer Yetzirah veio da Idade Média e assim por diante, não quer dizer que a Cabala nasceu na Idade Média. Está completamente equivocado. Ela nasceu há milhares de anos atrás. E o Novo Testamento vai apontar exatamente para esse conhecimento lá no passado. As ideias, os princípios. Então quando Paulo diz, né, que o primeiro homem veio da terra, né, é feito de carne, ó, e o segundo homem é feito de espírito que vem dos céus. Ele está falando de Adam Kadmon e Adam Rishon. Então aqui está o Rishon, o primeiro. Então se nós estudamos o hebraico, estudarmos a numerologia e a literatura,
o Novo Testamento, o cristianismo, que de fato é o cristianismo, porque o que nós temos hoje não é cristianismo, né? É uma falsa representação do cristianismo. É um cristianismo diluído, né? É um cristianismo que foi esvaziado dos seus conteúdos filosóficos mais importantes e se tornou essa pobre e materializada filosofia que nós temos hoje. Então, vocês vão aprender a entender melhor o que é o cristianismo, o que é que Paulo está dizendo, porque você vai saber dos princípios, das noções filosóficas que estão na Cabala. Então, aqui nessa parte, exercícios com respostas, vocês vão ter Liketov, né? Aqui está o quê? No infinitivo. E aqui você vai fazer o quê? Tradução em português dos infinitivos. Você vai dizer o que significa ele. Escrever, já está as respostas. Então, todos os exercícios que eu vou passar para vocês vão ter as respostas. E nós iremos aprofundar ainda mais, né, através de leituras de texto e assim por diante, e com respostas, e com métodos de exegese, método de hermenêutica, análise, e finalmente nós vamos fazer o diagrama, vamos aprender a fazer o diagrama da língua hebraica, para que você possa entender a língua hebraica de uma forma muito mais rápida, porque você vai diagramar aquilo ali, você vai ter uma ideia exatamente quem pertence a quem está relacionado com quem, então você já vai bater o olho no texto, você já vai saber exatamente o que você está falando. Porque a diagramação vai te dar essa capacidade. Você vai usar nada mais do que uma ferramenta geométrica para entender a língua hebraica, que é simplesmente uma das suas características, né? Aqui está o hexagrama, que é geometria pura. Então aqui na frente também nós temos exercício 2, conjugar os seguintes infinitivos no tempo futuro na terceira pessoa do singular, ele e ela, comer, beber, vir. Aqui está, né, lehol, né, que é comer. Aqui está no infinito, vocês vejam que aqui está marcado em vermelho onde estão os aspectos do infinitivo, né, que está no termo, e aqui você vai fazer a conjugação, Yechel, ele comerá, né, Tisheté, ela vai beber, Lestot, listot, né, que aqui é o som de I, né, então você tem listot, e aqui você vai ter a forma, né, conjugada na terceira pessoa. Então aqui estão todos os exercícios juntamente com a explicação de cada um deles para que fique bem fácil e para que vocês possam entender de forma clara. O que esses exercícios vão fazer é dar a vocês a consistência. Lá eu coloquei também 2 PDFs, né, com vocabulário, vocês vão ter todos os exercícios, vão ter os vocabulários, então vocês vão acompanhar pelo vocabulário as palavras, dentro de pouco tempo vocês vão estar dominando esse assunto, vocês vão se tornar mestres, né? Então lembrem-se disso. E é uma coisa muito interessante, não importa se alguém diga, para que você quer aprender hebraico? Hebraico não tem nada a ver com nada. Essa é a perspectiva das pessoas que não têm consciência do que o hebraico representa. Se você é um estudante da Cabala, se você está estudando os mistérios sagrados de Deus, o hebraico deve ser a tua primeiro passo. O passo que você mais ama, que você mais quer. Porque é ele que vai ser a ferramenta que vai te dar os demais. E você vai falar de coisas com pessoas que entendem. Porque você vai falar de uma forma tão específica que outras pessoas que não estudaram não vão entender o que você está falando. E é exatamente esse problema que ocorre entre cristãos e judeus. É que os judeus estão falando de uma coisa bastante profunda e o cristão não consegue entender. Por quê? Porque não estudou a literatura judaica. Não sabe o que são os mistérios de Deus, não sabe o que é o hebraico, não tem as noções filosóficas que estão dentro da Mishnah, dentro do Midrash e assim por diante. Como nós vamos aprender lá, claro, no curso de Acabada da Linguagem dos Ramos. Não esqueçam, hoje às 7h30 nós vamos ter a live, até às 8h30. Vamos tratar dos metais, o uso dos metais dentro da magia e os períodos de consagração de cada item, metálico, não metálico, durante o ano, principalmente para os novos no canal que recentemente chegaram, tá bom? Aqui você tem os exercícios com numerais hebraicos, né? Aqui são os numerais. Você vai fazer o exercício e aqui está a solução, então não preciso mais nem explicar para vocês. Traduz os seguintes números ordinais para o inglês, você vai traduzir, né? Lição número 3, use números cardinais para contar os seguintes objetos, contar um livro, 2 orações, 3 filhos, então você está aqui está a solução, né? Para ficar mais fácil, está tudo de mão beijada aqui, né? O exercício número 4, mesma coisa, usar os números ordinais para indicar a ordem desses eventos, primeiro sábado, né? Ha-Shabbat, Ha-Harishon, né? Rishon, porque aqui está com artigo definido. Ha-Shabbat Harishon, ou seja, o primeiro sábado, né? Então vocês vão aprender tudo isso aí. E na próxima aula, aula 19, a escolata, a nomenclatura escolata, né? Checolata, no caso, que nós vamos o chegol, né? E os verbos estativos. Vamos saber como que os verbos estativos nos ajudam. Existem 2 aspectos do verbo, que é o estativo e aquele verbo ergativo, que é o verbo que tem 2 aspectos, ele tem uma relação dupla com
com outros verbos, né? Com outras formas de verbo, principalmente com aquele verbo que vai se relacionar com determinados termos, né? E não vai se relacionar com determinados termos. Então nós vamos aprender isso aí na próxima aula com o hebraico para cabalistas, né? Nós iremos aprender exatamente primeiro os estativos, depois a gente vai passar para os ergativos, né? Os verbos que têm relação direta com objetos. Então vocês observem que a aula 19 vai ser de grande ajuda nesse sentido. Amanhã, no domingo, vai estar saindo agora a lição número 3, a aula número 3 de A Cabala e a Linguagem dos Ramos, tratando do tema da Sefé e Yetzirah. Os seus mistérios, o seu período de composição, quem foram os homens que estão responsáveis por ela, o que ela significa de fato, quais são os termos principais que ela usa e assim por diante. Isso vai nos dar um conhecimento profundo, né, de uma das literaturas mais importantes da Cabala. E depois nós vamos passar também para o Zohar, né? A Zohar vai nos ensinar bastante também, assim como a Sefé e Yetzirah. E nós iremos analisar isso de forma bem clara, bem transparente. Um abração, shalom para vocês, Shabbat shalom, né? Porque hoje é sábado. Um abraço, fiquem com Deus.